profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 1, e nós vamos ler apenas o versículo 1, que é o versículo introdutório deste livro tão precioso do profeta Joel, que nós estamos dando início à exposição hoje, com a graça do Senhor. Então, Joel, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos utilizando a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele a bênção dele sobre essa meditação da palavra do Senhor. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este bendito privilégio de estarmos aqui reunidos na tua presença, como igreja, como povo do Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, para exaltar o teu nome, declarar as tuas maravilhas, mas também para aprendermos do Senhor e sermos edificados com a tua palavra. Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa instrução, para a nossa reflexão. E eu suplico, meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema do nosso sermão introdutório desta série no livro do profeta Joel é introdução e síntese do profeta Joel. Introdução e síntese do profeta Joel. E eu quero começar essa primeira mensagem fazendo uma pergunta para você que está aqui no templo, você que nos acompanha. Onde está Deus diante das crises, das catástrofes ou das calamidades que nos sobrevêm? Onde está Deus? Essa pergunta ela é feita por jovens e velhos, por religiosos e ateus. Essa pergunta é feita seja por aqueles que frequentam a igreja ou aqueles que não frequentam a igreja. Diante das calamidades, das catástrofes, das crises, geralmente, até o ateu pergunta: e aí, onde é que está o seu Deus? Diante dessa crise, diante dessa catástrofe. Por exemplo, nós fomos surpreendidos ontem com a queda de um avião na região de São Paulo. 62 pessoas mortas. Pessoas com sonhos, com objetivos, com N projetos. Desde o piloto até o passageiro mais jovem, crianças de 3, 4 anos. Onde é que está Deus quando acontece uma catástrofe como essa? Onde é que está Deus quando a humanidade é tomada por um vírus, como o coronavírus, que ceifou milhares de vidas? Onde é que está Deus diante dos tsunamis, dos terremotos, dos maremotos? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus diante dos acidentes que assolam a humanidade? E aí as respostas que os teólogos, os filósofos dão, vão desde aquelas respostas que procuram defender Deus, dizendo que Deus, apesar de existir, de ser o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de estar sentado no trono do universo, Deus resolveu abrir mão da sua criação. Ou seja, o tsunami, o coronavírus, as crises, as pandemias,
as epidemias, a queda desse avião, assim como pega você de surpresa, pegou Deus de surpresa. E hoje nós temos uma teologia que circula na nossa nação, muito perigosa, chamada teologia relacional ou teísmo aberto, que vai dizer que Deus foi pego de surpresa, que Deus não tem nada a ver com essas coisas e que Deus não está no controle, na verdade, dessas situações. Por um lado, procura proteger Deus, mas por outro, tira a sua soberania, a sua onipotência, o seu poder. Há aqueles que vão dizer: Deus está por trás disso. O mal, não o mal moral, mas o mal no sentido de catástrofes, tem Deus por trás. E aí vão citar o profeta quando diz que eu crio o mal. E o mal ali é exatamente essas coisas que sobrevêm à humanidade. O problema é que toda vez que acontece algo assim, alguém vai achar uma justificativa para dizer: Deus está punindo fulano de tal, ou o estado tal, ou a nação tal, ou o povo tal, por causa disso e disso e disso. Por exemplo, com a crise que assolou o Rio Grande do Sul, muitos falaram, divulgaram, pregaram que era a mão de Deus, ou que é a mão de Deus punindo o Rio Grande do Sul por ser o estado mais idólatra, espírita da federação. Para você ter uma ideia, ontem eu recebi uma postagem que no Rio Grande do Sul foi construída uma estátua em homenagem a Satanás, ao diabo, a Lúcifer, com 5 metros de altura, de 3 a 5 metros de altura, a maior estátua do Brasil, louvando a Lúcifer. E quando questionaram aquela estátua, a resposta é: não, mas Lúcifer significa aquele que leva luz, é o anjo de luz. E aí os teólogos vão dizer: está vendo aí? Deus está punindo esse estado. A questão é, o que a Bíblia diz? Porque o que interessa não é o que o pastor Diogo pensa, o que o doutor fulano pensa, o que o especialista A pensa. O que nos importa é o que a Bíblia diz. E quando a gente fala em crise, em catástrofe, em calamidade, em como lidar com as crises, o livro de Joel tem a resposta para nós. O livro de Joel é o livro, como eu coloquei na chamada desta série, é o livro que vai nos ajudar a lidar com as crises, com as calamidades, com as catástrofes, com as lutas da nossa vida. É o livro que vai nos dar respostas seguras, porque é a palavra do Senhor para os tempos de crise, para os tempos de calamidade. Então, quando nós lemos, meditamos, quando nós somos instruídos à luz do livro de Joel e aplicamos as suas verdades à nossa vida, nós estamos sim preparados para enfrentar as crises, as calamidades, as catástrofes que nos sobrevêm. Como o sermão é um sermão introdutório, a gente precisa levantar algumas perguntas introdutórias que nos ajudam a entender o livro. Alguém já disse que estudar um livro da Bíblia é como você fazer uma viagem. E antes de você ir, você tem que saber o que você vai enfrentar. Aonde você quer chegar, como você vai chegar. E aí, quando a gente olha para um livro da Bíblia, a gente tem que responder algumas perguntas, em primeiro lugar, para poder entender o livro, para poder pegar a mensagem do livro. E algumas perguntas que nós vamos responder nesse sermão é: quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Quais são os temas, o contexto do livro de Joel? Porque tendo essa síntese, essa introdução,
essa palavra elucidativa, você, quando lê o livro, você já lê o livro com outra cabeça, de outro jeito. Você já consegue entender algumas coisas que estão aqui. Mas antes de entrarmos no livro, vale a pena dizer que Joel é um dos profetas menores. E por que essa informação é importante? Porque a gente vai falar mais sobre isso quando tratar da data. E quando a gente usa essa expressão profetas menores, não é que ele seja um profeta de menos importância, ou de um grau menor de importância. É porque o livro é menor, comparado com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, que são chamados profetas maiores. Por exemplo, se você pegar todos os 12 profetas menores, os livros, dá em média 25% do livro de Isaías. Somando todos, vai dar em média 25% do livro de Isaías. Então, por isso que quando se refere a Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles são chamados de profetas maiores, por causa do tamanho dos seus livros. E quando se fala de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são chamados de profetas menores, porque os livros são menores. Porém, apesar de serem menores, eles são extremamente importantes para nós. Alguém já disse que os profetas menores são nossos contemporâneos e que eles são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. E que eles têm uma mensagem extremamente urgente para os nossos dias. Mas, infelizmente, os pastores, os pregadores, as igrejas, os próprios membros não valorizam, não conhecem, não estudam, não meditam nos profetas menores. E eu desafio você, meu irmão, você que está aqui, você que é membro da igreja, você que acompanha essa mensagem, leia os profetas menores, medite nos profetas menores. A mensagem deles é atualíssima, é importante, é urgente para a nossa vida. O profeta era aquele que Deus levantava num tempo de crise, quando o rei falhava, quando os sacerdotes falhavam, quando a religião institucionalizada falhava, Deus levantava um profeta para chamar o rei, os sacerdotes, a religião ao arrependimento. Mas por falta de pregação, por falta de estudos, até por falta de livros, de comentários nos profetas menores, nós somos desconhecedores da riqueza dos profetas menores. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, quem escreveu? Olha como é que o texto começa. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel. Quem era esse homem? Quem é esse personagem tão importante para nós nesta série? Tudo que sabemos a respeito de Joel está aqui. Está nesse versículo. A única coisa que sabemos de Joel, de fato, é que ele era filho de Petuel. Já pensou que nome bonito para você colocar no seu menino? Petuel. Vamos começar por Petuel. Quem era Petuel? Petuel, cujo nome significa sinceridade ou fraqueza, alguém humilde, alguém simples, mas que, pela referência que o texto, versículo 1 faz, mostra que era alguém conhecidíssimo, porque ele se coloca filho de Petuel, e ninguém se coloca filho de fulano de tal, se esse fulano de tal não é conhecido, não tem proeminência, não tem visibilidade. Então, quando Joel se apresenta no seu livro, ele diz que a palavra do Senhor veio a ele e que ele é o filho de Petuel, do sincero, do humilde, daquele que aos olhos humanos podia ser visto como alguém fraco, simples, mas que era alguém sincero, era alguém humilde, era um homem de Deus, e era um homem destacado. E onde é que nós vemos que Petuel era um homem de Deus? É quando Petuel, junto com a sua esposa, na verdade o homem que determinava,
ele, quando nasceu-lhe um filho, ele colocou o nome desse filho Joel. O que significa o nome Joel? O nome Joel significa Yahvé é Deus, ou Deus é Senhor, traduzindo para a nossa língua. Deus é Senhor. Que coisa maravilhosa, porque diferente do brasileiro que coloca nome no filho pela sonoridade, ele acha o nome bonito, ele acha o som bonito, ele não procura nem o significado, ele não quer nem saber se aquilo ali é bom ou ruim, mas se soou bem aos seus ouvidos, ele coloca o nome do menino. Eu não vou nem dar aqui alguns nomes. Mas o judeu não. O judeu, quando ele coloca o nome do filho, aquele nome está relacionado a uma circunstância, a algo de especial. E geralmente a algo que Deus está realizando no meio do seu povo, ou naquela família, ou na vida daqueles pais. Então, quando nasce Joel, o seu pai coloca-lhe o nome, o Senhor é Deus, ou Deus é o Senhor. E esse nome, meus irmãos, é uma confissão de fé. Isso mostra que seu pai era um homem temente a Deus, era um homem devotado a Deus, era um homem crente, um homem realmente temente ao Senhor. Por quê? Porque no meio de uma cultura politeísta daquela época, de uma cultura eivada de deuses, dos mais diversos, seja no Oriente Próximo, na Mesopotâmia, no Egito, em toda aquela região, os deuses que eram adorados, esse homem, quando nasceu-lhe o filho, ele disse: o nome do meu filho vai ser uma confissão de fé, uma pregação pública, vai revelar para as pessoas a minha fé, a fé da minha família, a fé do meu povo. O nome dele vai ser Deus é Senhor. Ou seja, não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outra divindade. Yahvé é o Senhor. Todos os outros são enganos, são fruto da mente humana. Então esse é o significado do nome Joel. Yahvé é Senhor, Deus é Senhor. E é essa pregação, o nome dele já era uma pregação. Quando ele ia e falava o seu nome, era o testemunho vivo de que Deus é Senhor, é único, é soberano, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas como eu disse, Joel é um nome muito comum. Pelo menos 14 pessoas na Bíblia carregam esse nome. E aí, para não confundir o Joel daqui do livro de Joel com os demais que são citados no Velho Testamento, ele coloca que esse Joel aqui, que escreveu o livro, é Joel, filho de Petuel. O que é interessante é que quando a gente vai olhar, depois de Joel 1, verso 1, o único lugar onde vai ser citado Joel mais uma vez é em Atos 2, 16, quando Pedro se levanta para pregar o sermão no Pentecostes, e ele diz: o que está acontecendo aqui é o que foi predito, que foi profetizado pelo profeta Joel. Então, na Bíblia, aparece apenas nesses dois lugares o nome de Joel. A outra coisa que a gente precisa levantar em consideração é a data que Joel escreveu. E aqui, meus irmãos, os teólogos, se você ler 10 comentários, você vai ver 15 opiniões diferentes, ou 30. Talvez o grande problema da interpretação do livro de Joel esteja exatamente na questão da data. Porque quando a gente lê os profetas, quando a gente lê os profetas menores, por exemplo, sempre eles dão uma dica do contexto, da época. Como? Quando eles dizem que profetizaram durante o reinado de fulano de tal. Então, quando o profeta diz assim, que se levantou para pregar, que recebeu a palavra do Senhor, no contexto do rei tal, você, pela data daquele reinado, você consegue ver a época ou a data daquele profeta, ou do livro que ele escreveu. Mas Joel não cita o rei. Joel não cita o evento histórico.
Joel fala de uma invasão de gafanhotos que era muito comum naquela região e ainda é comum naquela região, não só no Oriente Próximo, mas também na África, na Ásia. É muito comum a invasão de gafanhotos. Então não tem como você historificar, dizer qual foi a data em que Joel profetizou, porque ele não cita o rei. Ele não cita o rei. E a descrição do que estava acontecendo é muito geral, essa praga de gafanhotos. Aí a pergunta é: quando foi que ele profetizou? E quando você vai estudar um livro da Bíblia, principalmente para descobrir a data, o contexto dos profetas, você tem que perguntar se ele é um profeta pré-exílio, se ele é um profeta do exílio, ou se ele é um profeta pós-exílio. O que isso quer dizer? Com a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. 2 tribos formaram o que é chamado de Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Então, Judá vai formar o Reino do Sul, capital Jerusalém. As outras 10 tribos cismáticas, elas vão formar o chamado Reino do Norte, com a capital em Samaria. O reino ficou dividido. Então há profetas que foram levantados por Deus para pregar no Reino do Sul, como é o caso de Joel. Há profetas que foram levantados por Deus para pregar no Reino do Norte. E há profetas que pregaram quando houve o cativeiro, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte. E existem aqueles profetas que pregaram antes ou depois. Então, quando a gente pensa nos profetas, a primeira coisa que a gente tem que levantar é: esse profeta é um profeta pré-exílico, pós-exílico, ou ele profetizou no contexto do exílio? Os estudiosos, quando olham para o texto de Joel, eles têm pelo menos 2 datas básicas. Alguns colocam mais uma data, mas é praticamente descartável. A primeira data seria a data de 830 a 810, mais ou menos, no século IX a.C. Ou seja, Joel seria um profeta pré-exílico. Por quê? Porque o exílio, o cativeiro, ele aconteceu, o primeiro, em 722, quando os assírios invadiram o Reino do Norte, e depois em 586, quando a Babilônia invade o Reino do Sul. Então você tem esses 2 cativeiros. Joel está profetizando, daqueles que defendem essa data mais antiga, antes desses cativeiros, antes do exílio, por volta de 830 a 835 ou até 810 a.C. Como é que os estudiosos chegam a essa conclusão? Porque quando a gente lê o livro de Joel, nas entrelinhas você nota algo interessantíssimo. Primeiro, Joel não cita o rei. Lê os 3 capítulos de Joel, que ele não fala do rei. Segundo, Joel chama a atenção dos sacerdotes, dando a impressão que os sacerdotes é que estão liderando o povo de Judá. Terceiro, Joel chama a atenção do povo, mas não necessariamente repreendendo o povo por causa da idolatria. Então isso faz com que os estudiosos entendam que o texto de Joel é um texto do século IX, antes do cativeiro, antes do problema da idolatria. E por que século IX? Porque é o momento em que quem está no trono de Judá é o rei Joás, que começou a reinar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade ninguém reina. Quem é que reinava de fato? O sacerdote Joiada, que vai promover uma reforma religiosa, e o rei ainda é uma criança. Por isso que Joel, se essa data estiver certa, ele está chamando os sacerdotes
a convocar uma assembleia, que era algo que só o rei podia convocar. Ele está chamando os sacerdotes a chorarem, a se quebrantarem, a buscar o Senhor, e em nenhum momento ele fala do rei, ele fala da Assíria, ele fala da Babilônia. Ele fala de outros povos, mas não da Assíria nem da Babilônia. Então, isso faz com que estudiosos, sobretudo de linha reformada, ortodoxa, entendam que a melhor data para o livro de Joel seja o século IX, durante o reinado de Joás, quando ele ainda era criança, e que o sacerdote é quem está no trono, entre aspas, tomando as decisões e sendo responsável pela nação. Você pode ler sobre o reinado de Joás lá no livro das Crônicas, 22 a 24 do livro das Crônicas, e você vai ver todo o contexto do reinado de Joás, que vai se encaixar também no contexto do livro. Por quê? Apesar de ter sido promovida uma reforma religiosa, logo o povo vai cair na frieza espiritual, na apatia espiritual. Estava tudo funcionando, mas sem vida, sem vigor, sem coração, sem espírito ali. E aí Deus vai levantar o profeta Joel para dizer: vocês estão passando por essa crise, porque vocês, ao invés de rasgarem o coração de vocês, vocês estão rasgando as vestes. Vocês estão indo para a casa do Senhor, mas vocês não estão adorando ao Senhor da forma devida. Vocês não estão vivendo a religião verdadeira, que é de coração inteiro para Deus. Vocês estão vivendo de forma hipócrita. O culto estava deturpado. E porque o culto estava deturpado, Deus traz punição para a vida do povo e não manda o povo acabar o culto. Pelo contrário, manda reformar o culto. Não é para destruir o culto, é para reformar. É para chamar a oração, ao jejum, à ministração da palavra, à vida com Deus, ao arrependimento diante do Senhor. Então, casa muito bem no contexto do século IX. A outra coisa interessante, meus irmãos, é que há aqueles estudiosos que vão defender o contexto de Joel no século IV, ali por volta do ministério de Malaquias, no período interbíblico. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque Joel fala aqui dos gregos, e porque muitas das coisas que Joel discute, como eu já coloquei, não inclui os babilônios, não inclui os assírios, ele cita os gregos. Então, provavelmente, para alguns estudiosos, eles vão dizer: olha, pela ausência de informações sobre a Babilônia, sobre a Síria, pela citação dos gregos, pelo contexto que nós vemos aqui nas entrelinhas, só faz sentido olhar para Joel profetizando no período helenístico, no período dos gregos. E aí eles vão montar toda uma estrutura para dizer que Joel estaria profetizando neste período. Nós não seguimos essa linha, mas existe essa linha, e são teólogos mais liberais, e principalmente os teólogos modernos, eles seguem essa linha. Eu vou ficar com a linha de que Joel é antes do exílio, não é pós, é antes. Até porque quando a gente chegar mais à frente, a gente vai ver que, eu acredito, e estou fundamentado em muitos estudiosos, que ele está profetizando depois a invasão da Síria e da Babilônia sobre o povo de Deus. Então, essa é a questão da data. Outra informação é que se Joel escreveu no século IX, por volta de 830 a 835, ele é contemporâneo de Oséias e Amós. E por isso que Oséias e Amós citam Joel. Se ele escreveu no século IX, e como Joel é citado por Oséias e Amós, isso faz com que muitos estudiosos digam que Joel provavelmente foi o primeiro profeta a escrever a sua profecia, a escrever um livro profético. Não o primeiro a profetizar, mas o primeiro a escrever um livro profético, a registrar as suas profecias. Há alguns que defendem que foi Oséias. Mas o fato é que, se ele profetizou nesse período, tem outra coisa curiosa. É que provavelmente ele conheceu, talvez na infância, Elias e depois Eliseu, que é a época
do auge do profetismo entre o povo de Deus. Quando o profetismo, quando as profecias, quando a pregação profética estava recheada de sinais e maravilhas, como acontece lá no ministério de Elias e de Eliseu. Então, provavelmente Joel conheceu, principalmente Eliseu, se ele viveu e se ele profetizou realmente no século IX. Outra coisa interessante ainda sobre Joel, nesse contexto da data, é que quando a gente olha para Joel, meus irmãos, a gente vê aqui que Joel, ele pode ser no século IX por causa da forma como ele está no cânon hebraico. Os 12 profetas menores, eles formam um só livro na Bíblia hebraica. Mas, quando eles são colocados na sequência, Joel está colocado em segundo lugar na Bíblia hebraica. Primeiro Oséias, depois Joel. Como nós seguimos o cânon hebraico, é assim que está na nossa Bíblia. Na Septuaginta, ele está em quarto lugar. Ou seja, os livros, a arrumação dos livros na Bíblia hebraica e na própria Septuaginta mostra que Joel é um livro antigo. Então, provavelmente, ele é lá do século IX. Então, já vimos quem foi Joel e a data de Joel. Agora, a gente precisa ver o que Joel profetizou. Quais são os temas, quais são os assuntos? O que nós vamos aprender aqui desse texto? Joel é considerado o João Batista do Antigo Testamento. Porque assim como João Batista lá no Novo Testamento prega arrependimento e o derramamento do Espírito Santo, Joel, ele é o profeta no Antigo Testamento que prega arrependimento e o derramamento do Espírito Santo. Joel é também chamado de o profeta do Pentecostes, ou o profeta do Espírito. Ele vai apregoar e profetizar essa era do Espírito, dessa efusão do Espírito sobre toda carne. E é claro, nós vamos chegar nesse ponto, mas quando ele diz que o Espírito virá sobre toda a carne, ele não está falando de toda no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo. É sobre os jovens, é sobre os velhos, é sobre os servos, sobre as servas, é sobre aqueles a quem o Senhor chamar. Por que é importante fazer essa observação? Porque senão você vai achar que esse derramado do Espírito Santo aqui é sobre toda a humanidade. Não, é sobre todos aqueles que pertencem ao Senhor. Agora é toda a carne no sentido qualitativo. Vamos ver aqui alguns temas de Joel. O que acontece com Joel? Joel, ele profetiza, lá no contexto do século IX, e ele profetiza a partir de um fato histórico. Joel, os estudiosos se perguntam, ele é um livro literal, alegórico ou apocalíptico? Como é que eu devo ler Joel? Eu devo olhar para Joel como um livro literal, como uma alegoria, como por exemplo o Peregrino, ou um livro de romance aí, ou como um livro pura e simplesmente apocalíptico, que está falando de algo lá no futuro. Como é que eu devo ler Joel? E aí quando a gente olha para o texto, a gente aprende aqui algumas coisas. Primeiro, que Joel está falando de um fato histórico, de algo que aconteceu. É só você olhar a partir do versículo 2, na primeira divisão do livro, quando ele diz: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele vai falar de algo que aconteceu no seu período, e que é algo inédito, estarrecedor, e que aquele povo deve narrar para os seus filhos, e os filhos narrarem aos filhos dos filhos, para a glória do Senhor. Então ele está falando de quê? Ele está falando de uma invasão de gafanhotos, que veio sobre o povo de Judá. Alguns estudiosos acreditam que também invadiu o reino do norte,
muito embora o texto não fale, porque ele não faz referência ao reino do norte. Mas o fato é que essa invasão de gafanhotos, ela veio sobre o povo de Deus e ela causou uma devastação total. Os gafanhotos vieram, deram sobre as plantações e destruíram toda a plantação, toda a colheita do povo de Deus. E por se tratar de uma sociedade agrícola, pastoril, que dependia do campo, uma invasão de gafanhotos significava dizer falência total. Então a crise que assolou Judá foi uma crise econômica, foi uma crise social, foi uma crise que reverberou na religião, porque agora o templo não tinha mais as ofertas, os sacerdotes estavam de luto, a casa de Deus não tinha mais as ofertas de libação, não tinha mais o vinho. A crise foi geral, atingiu o povo, atingiu os sacerdotes, atingiu o rei, atingiu a casa de Deus, a casa do Senhor, por causa dessa invasão dos gafanhotos. E o ponto que eu estou destacando ele está falando de um fato histórico, de algo que de fato aconteceu. Agora, o ponto é que Joel pega esse fato histórico, essa calamidade, essa catástrofe, essa crise, e ele interpreta essa crise não com um olhar pura e simplesmente humano. Ele não olha para a crise com um olhar materialista, ou achando que aquilo ali é fruto do acaso, é produto do acaso, é algo natural, como hoje se diz, aconteceu uma catástrofe, é uma catástrofe natural. Joel vai nos ensinar que quando se trata de catástrofes, de calamidades, de crises, nem sempre é tão natural quanto parece. Era comum a invasão de gafanhotos, mas Joel vai interpretar essa invasão de gafanhotos aqui sobre o reino de Judá, dizendo: esses gafanhotos invadiram Judá e causou toda essa devastação, não foi por acaso. Não foi por acaso. O que está acontecendo aí é a mão de Deus. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus que está por trás desse exército de gafanhotos. Foi Deus que ordenou essa praga de gafanhotos. Para quê? Para destruir o povo? Não. Para chamar o seu povo ao arrependimento, à conversão, à vida com Ele diante do altar. Joel pega o fato histórico, interpreta teologicamente e coloca Deus como Senhor da história, como soberano, como aquele que está no trono e que governa todas as coisas, inclusive os insetos, a natureza, e aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E ele diz: essa catástrofe não é natural, ela tem uma razão de ser, e a razão de ser é teológica. Deus é a razão, Deus é o agente. E por que Deus está fazendo isso? Por causa da apatia, por causa da frieza, por causa da religiosidade de vocês, do coração de vocês. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque isso nos faz olhar para as catástrofes que acontecem hoje, não de forma natural. Isso nos faz olhar para o coronavírus, para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso nos faz olhar para todas essas questões que estão vindo sobre a humanidade, terremotos, maremotos, crises e mais crises, e olhar para isso e ver que sim, o que está por trás pode ser a mão de Deus punindo um povo idólatra, um povo que não teme a Ele, um povo que não o honra, um povo que não se volta para Ele de todo o seu coração. E aí Deus, como dono de todas as coisas, o soberano, Ele pode usar a natureza, os insetos, Ele pode usar o que Ele quiser para chamar o povo ao arrependimento.
Joel pega um fato histórico, interpreta teologicamente, mas ele vai mostrar que, quando a coisa parecia ser difícil, ela pode piorar. Que o que Joel vai dizer? Isso aqui é a mão de Deus. Mas isso aqui que está acontecendo com vocês, o cativeiro que vai acontecer amanhã, não chega nem perto daquilo que ainda virá sobre a humanidade no dia do Senhor. Joel é o profeta que pega o fato histórico, interpreta teologicamente, aponta para o presente e, ao mesmo tempo, ele olha para esse fato histórico como um reflexo, como um exemplo de algo lá na frente, lá no futuro. Escatologicamente ele está dizendo, isso aqui aponta para o fim de todas as coisas. Se vocês estão achando difícil essa praga de gafanhotos, se vocês vão achar difícil o cativeiro, imagine o dia do Senhor. E aí Joel é o livro que trata como tema central. Tem muitos temas no livro de Joel, que ainda vamos destacar, mas o tema central do livro de Joel é o dia do Senhor. E dia do Senhor aí não é o domingo, não é essa aplicação que nós fazemos hoje. Dia do Senhor aí pode ser traduzido como dia do juízo, o dia da vingança, o dia do acerto de contas, o dia da decisão, o dia quando Deus chamará todas as nações, inclusive o seu povo, a estar diante dele e prestar contas da sua mordomia, da sua liberdade, da sua altivez em não querer adorar o Criador. É o dia do Senhor. Meus irmãos, o que Joel está dizendo é, se você achou difícil o coronavírus, imagine como vai ser o dia do Senhor. Se você acha difícil uma tragédia, uma pandemia, uma epidemia, como a peste negra na Idade Média, e tantas coisas, catástrofe que nos sobrevém, que mata milhões de pessoas, imagine quando for no acerto de conta, no juízo final, quando Deus destruir tudo isso aqui e chamar toda a humanidade à sua presença. Joel está dizendo, olhe para a vida com o olhar de Deus, com o olhar espiritual. Mas quais são os temas do livro de Joel que circulam em volta desse tema principal, o dia do Senhor? E dia do Senhor aqui aponta para a segunda vinda de Cristo, para o juízo final, para quando o Senhor voltar. Mas quais são os temas que estão em volta para a gente caminhar para a conclusão dessa primeira mensagem? Quando a gente lê o livro de Joel, a gente vê essa invasão de gafanhotos, essa catástrofe que veio por causa dos gafanhotos, mas nós podemos ver aqui no livro de Joel muita teologia que está em volta dessa situação. Por exemplo, a teologia propriamente dita, a doutrina de Deus. O que Joel nos fala sobre Deus? Joel nos fala que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus está no trono, que Deus é juiz, que Deus chamará todos à sua presença. Oh, meus irmãos, isso deve nos alegrar, porque nós não servimos a um ídolo, a uma ideia, a uma imagem, a um conceito, a uma ideologia. Nós servimos a um Deus que é vivo e que é poderoso. É o Senhor. E já pelo nome de Joel, Deus é Senhor. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. As pandemias, as epidemias, a queda desse avião, a sua doença, a catástrofe que veio sobre você, a crise que está sobre você, não pega Deus de surpresa. Ele está no trono, Ele governa todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante da sua presença. Deus é Senhor. É esse Deus que você serve, meu querido? Ou o Deus que você serve é um Deus que está roendo as unhas diante da história? É um Deus que não sabe a história, que não conhece a história. É o Deus
que fica nervoso diante das lideranças mundiais. A Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, a China no meio. Aí todo mundo fica assim. Eu lembro quando eu era menor, né? Menor idade, que menor ainda sou, mas na igreja a gente ficava preocupado, sobretudo com a teologia dispensacionalista, essa escatologia dispensacionalista. Aí diz assim: quem vai apertar o botão para a terceira guerra mundial? Vai ser a Rússia, vai ser Estados Unidos, vai ser a China. Ah, mas se houver uma terceira guerra mundial, vai acabar todo mundo. E eu lembro que uma vez eu vi um pastor dizendo assim: quem vai apertar o botão não é a Rússia, não é os Estados Unidos, não é a China. Quem aperta o botão para a destruição de todas as coisas, ou a permanência de todas as coisas, chama-se o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não existe uma autoridade mundial, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja o maior bloco econômico, que tenha autoridade mais do que Deus. Na hora que Deus quiser, um vasozinho na cabeça dele, Deus estoura, já era. O maior ditador, o maior presidente, na hora que Deus quiser tirar-lhe o sopro de vida, ele morre. Hitler, Nero, os imperadores que se levantaram, que se colocaram como Deus, Deus fez com que todos estejam mortos. Onde é que estão os poderosos? Onde é que estão os poderosos desse mundo? Todos estão mortos. Quem é soberano, quem reina de geração a geração, é Deus. Então não existe nada neste universo que fuja do controle, do cuidado e da soberania de Deus. Irmão, se isso não traz consolo para você, eu não sei o que traz mais. Se o consolo para você diante das crises, das lutas, é pensamento positivo, é levantar com o pé direito, é fazer corrente e tal, paciência, meu irmão. Porque para nós que somos crentes, o consolo é saber, não interessa o que está acontecendo na minha cidade, no meu país, no mundo, na minha própria vida, o que interessa é que Deus é soberano. Deus é soberano. Então, meu irmão, apesar do avião cair, ande de avião, porque ele só vai cair se Deus quiser, se Deus permitir. Se for da vontade do Senhor, que naquele dia você parta, você vai partir. Se não for da vontade do Senhor, você não vai. A outra coisa que chama a atenção no texto, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Joel, como eu disse, é o profeta do Espírito Santo. Joel é aquele que vai falar no Antigo Testamento sobre esse derramar do Espírito, sobre toda a carne, qualitativamente falando. No Antigo Testamento, o Espírito vinha de forma esporádica sobre algumas pessoas para realizar determinadas tarefas. Mas a profecia de Joel aponta para um tempo em que o Espírito não vai ser dado a conta gotas. O Espírito Santo vai vir sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor, de forma profusa, caudalosa. É um derramar do Espírito sobre a igreja. E Pedro diz que isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Senhor fendeu os céus e encheu aquela igreja com o Espírito. E é por causa dessa ação do Espírito que hoje nós estamos aqui, porque o Espírito Santo está entre nós. Mas é medidas mínimas, ainda tem mais, Deus pode fazer mais. E quanto mais for se aproximando do fim, mas Deus vai enchendo o povo dele do seu Espírito, para enfrentar lutas, provações, dificuldades e para vencer para a glória dele. Sabe o que você está precisando, meu querido irmão, minha querida irmã? Sabe o que eu preciso todo dia? Do Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon, no livro dele, Lições aos Meus Alunos, ele começa treinando os pastores, são palestras, pregações para os pastores, a formação dos pastores. Ele começa falando sobre a importância do Espírito Santo na vida do ministro, do pregador, do pastor. O pastor precisa crer e precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Se nós buscarmos mais o Espírito Santo, e está aqui prometido, e já se cumpriu a primeira parte, nós vamos ter condições de enfrentar as lutas e as dificuldades. Oh, meus irmãos, tem gente que não pode ter uma dor numa unha, que está perdendo a fé. Por que será?
Porque falta o Espírito Santo, falta a Bíblia, falta oração, falta vida com Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha dúvidas, eu tenho dúvidas muitas vezes, mas o que eu estou dizendo é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai abandonar a fé, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. A outra coisa que nós vemos aqui é a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Veja como é rico Joel. Ele fala de Deus, ele fala do Espírito Santo, ele fala da escatologia, a doutrina das últimas coisas, ele fala do juízo final, ele fala do acerto de conta das nações no capítulo 3, ele fala daquilo que aconteceu e aquilo que ainda vai acontecer para a glória do Senhor. Escatologia. Mas quer ver como é interessante? Ele fala de Jesus, porque ele fala da segunda vinda de Jesus, quando ele aponta para o juízo final. Ele fala da justificação pela fé, capítulo 2, verso 32, quando ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a salvação não é por obras. E é interessante que Paulo vai citar Joel lá no capítulo 10 de Romanos, quando Paulo vai pegar Joel 2,32 e dizer: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Joel está dizendo é que a salvação não é por obras, não é por méritos, não é porque você faz isso ou faz aquilo. Salvação é por graça de Deus, é esse derramar da graça, do Espírito Santo de Deus na vida, convertendo o homem. E aí quando ele faz isso, o que invoca o Senhor vai ser salvo. Quer ver outro tema de Joel? Arrependimento, a importância do arrependimento, da mudança, da conversão, mudança de vida. Joel está dizendo: gente, se arrependam dos seus pecados, convertam-se, volte para o Senhor, rasgue o coração, não as vestes. Não é teatro, não é arte cênica, não é lágrima, é coração. Oh, meus irmãos, a gente enfeita demais. Tem algumas igrejas, alguns pastores, alguns grupos de louvor que enfeita demais, que criam um ambiente que o Espírito Santo é quem deve criar, não eu. Eu não posso manipular as emoções para dizer que é o Espírito Santo. O ministro de louvor não pode manipular o povo através do louvor para dizer que é o Espírito Santo. E chorar, meus irmãos, se arrepiar, não necessariamente é o Espírito Santo. Você pode ir para um show de Roberto Carlos e chorar. Você pode ir para um show romântico e o cantor cantou tão bem que você se emocionou. E não tem nada do Espírito Santo. As notas melódicas mais baixas, Gutenberg sabe disso, ela pode provocar isso. E aí a pessoa faz toda a manipulação na igreja, esses falsos profetas, falsos pregadores, e o povo sapateia, roda, vai para lá, vem para cá, e o cara começa a profetizar coisas gerais. Deus está falando que vai curar a gente hoje aqui, porque tem gente doente. Quem é que não sabe disso? Num universo de 100, 200 pessoas, quem é que não tem alguma doença? Nós precisamos voltar à prática do Evangelho. Arrependam-se, convertam-se, rasga o coração. Não precisa fazer cena, não precisa estar encenando não, meu irmão. É coração diante do Senhor. Eu não estou dizendo que se você chora, você está fazendo cena. Por favor, não confunda as coisas, porque o outro extremo também é complicado. Eu sempre falo aqui, tem gente que se emociona no campo de futebol. O time do miserável faz um gol, ele dá cada pulo que só falta bater a cabeça no teto do estádio. Mas na igreja é soleníssimo. É uma estátua de mármore. E como eu já disse aqui, J. Pac diz que não há nada mais solene do que um defunto, mas está morto. Está morto. Meu irmão, se a palavra de Deus está sendo pregada, se o louvor está sendo feito e é cristocêntrico, é a palavra do Senhor sendo exposta e você não sente nada, por favor, verifique a sua vida. Porque diz a Bíblia que quando Jesus ia com aqueles homens no caminho de Emaús, que ele ia expondo a Escritura, o que a respeito dele estava escrito, eles disseram assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras?
Seu coração arde? Seu coração queima quando a palavra de Deus está sendo pregada? Não é quando está sendo contado piada, conto da carochinha, a experiência do pastor. É quando a palavra de Deus está sendo exposta com fidelidade, quando o texto bíblico está sendo colocado diante de você. Você de fato arde o coração? Você se interessa por isso? A pregação está provocando arrependimento, conversão na sua vida, mudança de vida. Você sai da igreja pensando, refletindo: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Ou você sai da igreja com raiva do pregador, porque você quer vir para a igreja para receber cócegas nos seus ouvidos, no seu ego. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho, ele sempre vai nos chamar à mudança de vida, arrependimento, a conversão, a transformação, a rasgar o nosso coração diante do Senhor. No dia que você ouvir um pregador, que ele não fez você se sentir mal consigo mesmo, com os seus pecados, com a sua vida, pode ter certeza que você pode estar diante de um falso profeta. Se o seu pastor, se o seu pregador preferido é aquele que só faz cócegas nos seus ouvidos, no seu ego, ele provavelmente não é um homem de Deus. Porque o homem de Deus é como Joel: arrependam-se, convertam-se, rasguem o coração, volte-se para o Senhor. E veja que esse chamado aqui é do púlpito à porta. Sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e diga: poupa o teu povo, ó Deus. Aí ele convida as crianças, ele convida os jovens, ele convida os velhos, convoca a chorarem, a buscarem a Deus. Sai o noivo da sua recâmara e venha. É uma convocação solene. Ele fala de jejum, já pensou? Ele fala que você deve orar, que você deve buscar a Deus, que você deve ouvir a palavra de Deus, que você deve estar na casa de Deus, que você deve jejuar, que você deve buscar o Senhor. Veja que atualidade desse livro, meus irmãos. Um livro lá do Antigo Testamento, do século IX, falando de temas tão atuais, tão relevantes para a nossa vida hoje. Deus, Espírito Santo, escatologia, arrependimento, oração, jejum, quebrantamento, falando para o pastor, falando para a ovelha, falando para o presbítero, falando para o jovem, falando para as mulheres, falando para todos, para a igreja do Senhor se voltar para o Senhor. Oh, meus irmãos, que esta série de Joel faça isso conosco. Que a gente saia daqui a cada domingo dizendo assim: eu preciso rasgar mais o meu coração diante de Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ser mais cheio do Espírito, eu preciso buscar mais a presença de Deus na minha vida. Eu não posso ser um presbiteriano de carteirinha, mas seco, vazio. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Uma das coisas que mais me entristece como pastor, meus irmãos, é que nós discutimos e fazemos tanta questão por tanta besteira, tanta picuinha. Nós que somos uma igreja tradicional, a gente fala tanto uns dos outros e briga tanto por coisas insignificantes, quando as essenciais a gente não briga tanto. Por exemplo, alguns irmãos aqui ainda brigam porque a nossa igreja não tem escola dominical para os adultos, tem para as crianças. E aí a pessoa diz: eu vou sair da igreja do Pirangi porque não tem escola dominical. Mas você não vê que tem culto, que tem pregação, que tem oração? Você não vê isso? Então você valoriza mais, e quando o argumento é levantado, é não, porque lá eu posso perguntar. Então você troca o culto, a exposição fiel da palavra de Deus, simplesmente porque você quer ter um espaço para perguntas, quando pode ser feito em qualquer momento. Oh, meus irmãos, a gente precisa mudar. Nós temos uma reunião de oração na nossa igreja que dá 5 pessoas na sexta-feira. E nem todo mundo está estudando nem trabalhando no horário da oração. O que é isso?
precisamos rasgar mais o coração. Charles Spurgeon dizia: você quer conhecer uma igreja? Vá na reunião de oração. A reunião de oração deveria ser o culto mais frequentado da igreja, porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É lá onde a gente busca a Deus, onde a gente se derrama diante de Deus. Mas como lá no mais profundo do nosso ser a gente acha que a oração não é tanta coisa assim, é a reunião menos frequentada. Menos frequentada. Por quê? Porque a gente não tem noção do que de fato é quando a igreja ora, quando a igreja se coloca de joelhos, quando o povo clama ao Senhor. Abala-se estruturas, reinos caem, quando a igreja do Senhor ora. Alguém já disse que a igreja de Deus, ela caminha não pela força do braço, não por causa dos líderes importantes que ela tem. A igreja caminha de joelhos, de joelhos. O que vai fazer diferença na nossa igreja, meus irmãos, não são os métodos, não são as programações, não são os nomes importantes que nós podemos trazer aqui. O que vai fazer diferença nessa igreja é se ela caminhar de joelhos. Orlando Boyd, no livro dele, Heróis da Fé, ele diz assim: somente quando a igreja sente dores em oração é que nascem as almas. A gente fica colocando a culpa, a igreja não cresce por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa disso, por causa daquilo. Mas quantas vezes você chorou e dobrou os joelhos e sentiu dores em oração para que nascesse almas na casa do Senhor? Dores de parto em oração. Dá-me filho, Senhor, senão eu morro. Amanhã é o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o pai do presbiterianismo, John Knox, na Escócia, quando ele chegou na Escócia, ele viu a Escócia completamente no paganismo, no catolicismo romano, na idolatria. E ele começou a orar. E ele orava de dia e de noite. Muitas vezes a sua esposa ia levar um lanche para ele ali, e ele estava lá orando. E ela dizia: meu filho, você já orou demais, mais de 8 horas de oração, você está cansado, muito frio. Ele dizia: como é que eu não posso orar se o meu país está indo para o inferno? E esse homem orou, e orou, e orou. E em pouco tempo, a Escócia não era mais católica, era presbiteriana. Foi a respeito desse homem que muitos dizem que a rainha da Inglaterra dizia: eu temo mais as orações de John Knox do que canhões apontados para a Inglaterra. Oração, vida com Deus, rasgar o coração diante do Senhor. Por que Deus mandou aquela praga para o povo? Porque o culto estava corrompido. Só religião, só ritual, só exterioridade e faltando vida. E aí Deus permitiu uma crise na nação, e essa crise atingiu a igreja. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que muitas vezes Deus permite ou faz coisas acontecerem para a igreja se voltar para o Senhor, para a igreja caminhar. Quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o Dr. Billy Graham estava internado, e aí perguntaram para o Dr. Billy Graham onde é que estava Deus que permitiu aquilo acontecer na nação americana. E o Dr. Billy Graham mandou a filha dele descer do saguão do hospital e responder. E dentre algumas coisas que ela falou foi muito interessante. Ela disse: Deus estava no mesmo lugar de quando foi tirada a Bíblia das escolas. Deus estava no mesmo lugar de quando vocês permitiram casamentos gays, homossexuais. Deus estava no mesmo lugar onde essa nação o abandonou. A gente precisa ter cuidado. Depois da queda das torres, as igrejas encheram. Gente orando, gente buscando a Deus. Houve um avivamento. Aí a coisa passa, a frieza vem de novo.
Na época do coronavírus, as pessoas davam o nome para ir para a igreja, mesmo com todas as restrições. Passou o medo de morrer, voltou o mesmo marasmo, a mesma vida de antes. A mesma vida de antes. Meu querido, não espere uma crise para você ser mais crente. Não espere uma doença para você orar mais. Não espere um câncer, uma doença terminal para você ser mais devoto. Seja hoje. Seja hoje. Viva com o Senhor. A última coisa que eu quero dizer sobre o livro de Joel é a divisão do livro de Joel. A divisão é muito simples. Capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, verso 17, é a descrição da praga, do juízo. E do capítulo 2, verso 18, até o final do 3, é exatamente a bênção, a renovação, a ação de Deus. A gente vai ver isso aqui. A gente vai olhar esse texto e vai dizer: Senhor, que esse texto fale hoje comigo. E que se eu não aprendi nada de Joel, pelo menos que eu aprenda a rasgar o coração e não as minhas vestes. Que eu aprenda a ser mais crente, mais santo, mais comprometido com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E que a gente possa, assim como o texto que eu li, ter recebido essa palavra como palavra do Senhor que veio a Joel, que era filho de Petuel. Que a gente aprenda a receber a pregação não como palavra de homens, mas como de fato ela é, palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós.